cópia de prints desse, sempre vaza, eles tentam, mas sempre vaza. Que um dos integrantes desse grupo, aliás, o líder desse grupo azul, dizendo assim, e essa novata, hein? Aí interrogada. Olha, até isso. a Poliana não se preocupe, que eu farei ensejos junto à administradora e criadora do grupo Sábia Barreto, para que inclua você no nosso mini grupo de 3 integrantes. Vamos aí ao seguinte, ó, agora de 3 pode, agora de 200 não pode aglomerar, fazer festa no meio da pandemia. Meu Deus, a polícia fiscalizou, flagrou e conheça como é que vai funcionar o novo decreto baixado pelo governo. As informações com Solange Souza. Através do serviço de inteligência que a Polícia Militar conseguiu chegar neste sítio, no quilômetro 110 da PI 112, próximo à cidade de União. Aqui haviam mais de 200 jovens que participavam de uma festa clandestina. No local, eram usados paredões de som e haviam quase 100 veículos. Tivemos a informação por volta de meia-noite sobre a ocorrência dessas festas, né? Eram em 2 locais. O outro local era na Santa Teresa. E aí nós reunimos as equipes com as informações já e demos a batida, né, nesse local, nessa festa intitulada aí Privezinha dos Cachorros. E nos deparamos, para nossa surpresa, com mais de 200 pessoas lá, jovens. São festas organizadas por jovens para jovens, né? O sítio fica em um local de difícil acesso e para levar os jovens foram montados comboios com guias. A concentração era feita na Avenida Presidente Kennedy e a cada 30 minutos os veículos se deslocavam para a festa. Não havia o uso de máscara, nem álcool em gel, não tinha distanciamento, havia muito consumo de álcool, né, as pessoas dançando, aglomeração. Foram achados lá drogas jogadas, espalhadas no chão, no momento da batida eles jogam fora. Conseguimos identificar um representante da organização que foi autuado por termo circunstanciado de ocorrência. É um crime de menor potencial ofensivo, porque viola um tipo penal lá identificado como medida sanitária. Foram 2 festas clandestinas flagradas pela polícia na madrugada de hoje. Os convites eram feitos através das redes sociais. Festas e aglomerações são proibidas no Piauí por causa da pandemia. Nas últimas 24 horas, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram 20 vítimas fatais da doença e há 6 pessoas na fila à espera de leitos de UTI. Um novo decreto foi publicado pelo governo na última sexta-feira e vale por toda esta semana. Bares e restaurantes passam a funcionar até às 11 horas da noite e o toque de recolher no estado começa a partir da meia-noite. O comércio volta a funcionar de segunda a sábado até às 5 da tarde e os shoppings do meio-dia às 10 da noite. Mas podem abrir às 10 da manhã, respeitando o tempo máximo de portas abertas de 9 horas. No domingo, estão autorizados a funcionar apenas os serviços considerados essenciais, como farmácias, serviços de saúde, vigilância e segurança, postos de gasolina, revendedores de gás, bancos e lotéricas, serviços de transporte, energia elétrica e funerárias. Para a vigilância sanitária, o descumprimento do protocolo é grave. Quando a gente descumpre medidas, a gente propaga a transmissão do vírus. Nós estamos numa situação de estrito cuidado, porque não estamos com uma fila, mas nós estamos com nossos leitos clínicos e de UTI ocupados. E nós precisamos de medicamento, de oxigênio, de toda uma assistência para esse paciente. E se nós tivermos uma transmissão muito maior, nós com certeza voltaremos à situação assustadora que é de alta transmissão no estado. Se relaxar, a gente volta àquela situação de muitas mortes, hospitais lotados e aquele círculo que termina em mais mortes. Agora, sobre o decreto Apoliana, qual é a mudança principal em relação aos outros?
É um pouco mais de flexibilidade ali para os restaurantes e também para o comércio, que vai poder continuar aberto um pouco mais, ali até as 23 horas, e aí a preocupação, Amadeu, é justamente esse horário um pouco mais estendido, que as pessoas, tudo bem que vão frequentar os restaurantes, mas cumpram as medidas, evitar beber demais para perder a noção e estar ali aglomerando. A música está permitida, então os músicos podem trabalhar durante esse horário, mas a principal diferença é essa, está estendido um pouco o funcionamento dos restaurantes, mas sempre com as devidas precauções. O setor está fazendo de tudo para cumprir, falta também que os clientes que frequentam respeitem essas normas que estão estabelecidas. Sábia Barreto, me responda uma coisa, manchete derruba manchete? Aqui no Jogo do Poder, sim. Derruba, né? Então tem duas manchetes. Suspeito que elas sejam complementares. Olha, meu Deus do céu. Eu sinto que elas caminham para o mesmo lugar. Ó, a outra, esse grupo azul, meu Deus do céu. Só quem pode derrubar a manchete aqui é o Amadeu. Esse grupo azul, não. Tem, Ananias faz manchete e Farol derruba. Sua manchete, Ananias. Olha a prova do crime farolístico aí. Sua manchete, Ananias. Olha aí, a manchete é o seguinte: uma tese marcelista. Senador está dando corda para Rafael, mas pode ser a salvação de Wellington Dias. A informação é o seguinte. A informação é o seguinte: o senador Marcelo Castro não tomará nenhuma iniciativa contra o governador Wellington Dias. Ponto. Ele só será candidato ao governo do estado com a prove de Wellington Dias. Ponto. Onde é que essa convicção de Marcelo se encaixa na tese dos marcelistas? De que o senador está dando corda para Rafael, mas espera que possa haver uma reversão sendo Marcelo Castro um nome para ganhar a eleição do senador Ciro Nogueira, o nome mais próprio do que o nome de Rafael Fonteles. Aí eu fui buscar os fatos. A gente está vendo Rafael em pré-campanha, avançando nos entendimentos, e o PT já de forma muito aberta, defendendo com unhas e dentes que o candidato é o Rafael. E mais do que isso, a cereja do bolo, os ciristas, defensores da candidatura de Ciro Nogueira ao governo do estado, já apontam Rafael como alvo principal, apontando que com Rafael é preciso ganhar, se fosse com Marcelo Castro, seria mais difícil o senador Ciro Nogueira ganhar a eleição, ou seja, já buscam descredibilizar Rafael Fonteles, o elegendo como o alvo. Ou seja, há um fato de Marcelo Castro, uma decisão já tomada, anunciada por seus aliados, mas muitos desses ainda acreditam em uma possível reversão, dependendo do desempenho de Rafael, mas Rafael tem estruturado a sua candidatura, já é alvo de ciristas, então por isso eu vejo uma reversão pouco provável, ou seja, eu trago a manchete e eu mesmo derrubo. Agora o Farol. Boa, Ananias, é assim que se faz. Fala aí, Ari Farol. Olha só, na sexta-feira à noite, sexta-feira, meio-dia, o senador Marcelo Castro chegou de Brasília e começou a atender prefeitos. Nós mostramos aqui um deles, lembra? O prefeito de Santa Cruz do Piauí, né? Dissemos que era da base do Ciro e tal, mas estava reunido com Marcelo, disse que vota em Marcelo. Bem, ele passou o dia atendendo e quando foi à noite, o secretário Rafael Fonteles foi até o apartamento do senador. Foi até o apartamento do senador Marcelo Castro, os dois se reuniram ali, conversaram sobre demandas do senador Marcelo Castro, do filho dele, Castro Neto, em relação ao governo do estado, e depois os dois conversaram a sós, só eles dois, ninguém mais, durante cerca de 10 minutos. O que eles conversaram? Ari, como é que você sabe se estavam os dois sozinhos? Não importa, eu sei. O que eles conversaram? Marcelo aceitou Rafael como candidato. Aceitou Rafael, disse, não, ok, não vou fazer guerra, não vou romper com o governador, é a decisão do governador, é assim que ele quer, ok.
Sou um soldado do governador. Lá adiante, lá na frente, se vocês precisarem de mim, estou aqui. Rafael saiu satisfeitíssimo, por motivos óbvios, do apartamento. Só que a tese dos marcelistas é que mesmo com o advento Lula, lá na frente, no ano que vem, Rafael pode não decolar. E aí eles vão atrás de Marcelo, dizendo, Marcelo, ainda aceita? E a resposta vai ser, sim, eu aceito. É uma expectativa. Os petistas dizem que de jeito nenhum Lula vai reforçar ainda mais essa candidatura de Rafael. O que eu pesquei também com os marcelistas, e aí é um fogo amigo. Opa! Eles acham que Temístocles Filho vai ser vítima novamente de um bombaquim do Palácio de Karnak. Eles acreditam que ele não vai ser de novo vice, que o vice vai ser Júlio César Lima. Marcelistas creem nisso? Creem nisso. Que então quer dizer que marcelistas creem que o MDB não estará na chapa, é? Creem que o MDB estará com Marcelo governador e Júlio vice. Não, peraí. Não foi isso que o senhor disse, não. É, sim. O senhor disse assim que os marcelistas acreditam que lá na frente que as pesquisas que o balão do Ciro, o balão do governador no Temístocles vai se repetir. Vai. Para se repetir, é o Temístocles não ser candidato e o Júlio ser o candidato, e aí fica Veja Rafael bem, eles acham que o bombaquim vai acontecer independente do candidato, ser Marcelo ou Rafael. É. Se for Marcelo, o vice será Júlio. E se for Rafael, o vice será Júlio. Entendeu? Poxa. E o MDB ficaria com Eu gostei desse O entendimento. MDB fora da chapa. O MDB ficará... Não, esse Ari, é fora da estudioso, chapa. viu, Ari? O MDB ficará com Marcelo elegendo Castro Neto, os E deputados... entrega a vice por Júlio. Os deputados, eles acham que essa vai ser uma decisão do Karnak. Me não desculpe. é que eles aplaudam. Não, mas me não desculpe, é que eles quem está concordem. aplaudindo sou eu, me Mas desculpe. eles acham. Rapaz, aí eu disse, vocês sabem... o presidente não vai aceitar isso de novo. Não Você- vai aceitar. E Olha- aí um deles, mais afoito, língua ferina, diz o seguinte, o presidente nem deveria ter ido atrás disso, ter aceitado isso, gente. Tendo em vista o que já passou. Nem deveria. Então, existe lá um fogo de monturo, queimando por dentro no MDB. Vocês sabem, nossa audiência, eu sempre procuro ser blasé aqui, não é verdade? É. Com sucesso. Mas, olha, com sucesso, sabe? Sim, Oh, sempre, muito sempre. obrigado. Agora, essa informação aí de tirar o MDB para botar o PSD... Informação apurada, checada e ouvida. Não estou questionando a informação que o senhor trouxe, não. De ser ou não ser verdadeira, meu farolzinho. Ô, farolinho! Ó, e ainda tem mais. Não, farolinho. Diretor, ainda tem mais. Ele Você quer acha- saber quem foi o gênio que Eu fez quero essa já ideia. isso, Ananias. Você Eu acha quero que saber acabou? a cabeça privilegiada. raciocínio Você lógico acha que trouxe a acabou? proposta. Eu acho que essa ideia é tão lógica, tão genial. É pena que ninguém pensou antes. Você acha que Precisamos acabou? destacar Não esse... acabou, não. Siga, Não acabou, siga. não. Os marcelistas dizem... Ari, Sim, essa é uma frase anônima na internet, eu acho que quem disse foi o senhor. assim Portanto, falou o Farol. Então, assim falou o farol. Quando se pensa que chegamos ao limite da estupidez, Então. ele deu um passo E adiante. tem mais. Os marcelistas dizem o seguinte, que se o candidato for Rafael Fonteles, Ciro agirá da seguinte forma, me imitando. Eles disseram isso. Ele vai imitar você e vai fazer o seguinte, o candidato é Rafael, que Ciro vai fazer assim. Ciro ou Marcelo? Porque Ciro... Ciro. Porque Ciro Não. teme Regina Souza, ele teme a Regina. Ele acha que a Regina é uma candidata que oferece muito mais perigo que Rafael. E ele teme Marcelo. Vão mais adiante, eles dizem que se o candidato for Marcelo, Ciro nem será candidato. Ele já joga a toalha e indica outro nome. Você sabe quem é Cheio que... de teses. Epa, puxa vida! Esse, claro, é o sigilo da fonte exigido Sim, e mantido sim. e cumprido, mas Por favor. se o senhor puder depois me passar assim, Você sabe. uma ideia dessa cabeça privilegiada na política,
Mas agora, como eu disse que ia dar um pitaco, já que vocês trouxeram o tema, Marcelo Castro sempre alimentou a possibilidade, sim, de disputar o governo junto com o Wellington, da base, ser o candidato da base. Mas essa colocação do nome dele à disposição, ele sempre trabalhou, como diria Sávia Barreto, veladamente, nunca foi aos maneira holofotes, latente ali. latente, velado e tal. Mas isso se desfez no dia 15 de abril de 2021. Esse foi o dia em que Marcelo jogou a toalha. 15 de abril de 2021. No dia da sua entrevista. Não. Que ele concedeu a entrevista a você ali, ele jogou. A entrevista a mim, não, aquele foi o dia que ele jogou a toalha Em público. em público. Mas nos bastidores foi no dia 15 de abril de 2021. Pois ele comunicou isso ao Rafael na sexta-feira, lá no apartamento dele. Isso. E para nós, na segunda-feira da semana passada. Sim, aquela Pergunte, entrevista. Lorde. E o que foi que houve? Procurem assim o que ocorreu no Brasil no dia 15 de abril de 2021. O que foi que... desse ano. O que ocorreu? O que foi Lula, que o ocorreu? Lula, gente. Foi o dia em que o Supremo... Isso, ele, não, o Lula candidato a pleno. presidente, o Wellington a senador e Rafael a governador, não vou me... Não é questão de Rafael nem Wellington. É o fator Lula. Marcelo avaliou o seguinte: ok, no Brasil a disputa presidencial será complicada. Você tem de um lado o Lula, do outro o Bolsonaro, um presidente, outro ex-presidente, que tem assim, devoção de público, os dois têm, percentual grande de gente que está com ele porque daí vier, e também em regiões brasileiras fica um prepondera, na outra é o outro, tal. E aí o Marcelo avaliou assim, que nadar no Brasil contra Lula, ok, porque junto com o Bolsonaro, pode ter vantagem para um, vantagem para outro, não dá para falar o resultado de 22 no Brasil. Mas Marcelo avaliou o seguinte: o resultado de 22 no Piauí, de presidente, já está certo. Aqui, Lula vence. E nadar contra Lula em uma eleição no Piauí é quase que realizar os dois.